Oi, gente! Faz tempo que eu não venho aqui responder perguntinhas de vocês, então eu abri caixinha de pergunta lá no Instagram. Dessa vez foi sobre o tema moradia, casa, apartamento, bairros. E eu recebi várias perguntas bem interessantes de coisas que eu acho que eu nunca respondi, nem no Instagram, nem aqui no YouTube. Então achei que virava um vídeo legal. Eu sei que vocês gostam quando eu falo desse assunto, quando eu mostro bairros, né, quando eu vou visitar apartamentos. Então espero que vocês gostem desse vídeo. Dagozito vai ficar fazendo uma participação especial. Tô gravando aqui no nosso quintalzinho. E antes de entrar no assunto do vídeo, eu queria contar pra vocês que o Cambly tá com mais uma super promoção. Agora eles estão fazendo uma Black Friday fora de época. Então, pra quem tá aqui no canal desde a Black Friday do ano passado, vocês vão lembrar que eles tiveram uma promoção incrível aí de 60% de desconto. E essa promoção está de volta. Então, se você tá querendo começar a aprender inglês, a hora é agora. Se você usar o meu código, que eu vou colocar aqui na tela, é SMILETUCA, ou se você clicar no link que tá aqui na descrição do vídeo, você consegue esse desconto. Tem mensalidades aí a partir de R$ 74 e você ainda ganha uma aula grátis também para experimentar a plataforma, né? Para conhecer o Cambly, mas fica ligado, corre aí, porque isso vai só até o dia 13 de abril. Aproveitem e deem uma olhadinha aí na minha última aula. I've been wanting to go to Brazil for years and years and years. Yeah. So it's quite high on my list of places to go. No, that's nice. Yeah, I saw you travel a lot. I saw your video. Oh yeah, honestly, that's why I'm smiling so much. Yeah. That's where I find happiness is through traveling and meeting people from around. That's why I love Cambly as well, because you just meet people from all over the world. Yeah, that's why I love it too. Bom, e agora vamos para as perguntinhas. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue, é Tuca Loretti. Pelo Instagram é bem mais fácil de vocês acompanharem mais o meu dia a dia, né? As coisas ali ao vivo. E eu também tento sempre abrir caixinha de pergunta de temas diversos. Às vezes eu trago umas reflexões, umas coisas nos stories. Então, se você ainda não tá lá, vai lá me seguir, que daí a gente consegue manter um contato maior também. Já queria começar com uma coisa super interessante, diferente aqui do Canadá, que muita gente não sabe. Verdade que eu não posso dividir quarto com a minha filha de 18 anos. E sim, gente, aqui tem umas regras meio esquisitas, assim, quanto a crianças, filhos, né, e casa. Aqui, se você tem, por exemplo, 2 filhos, uma menina e um menino, dependendo da idade deles, eles não podem, por lei, dividir quarto aqui no Canadá. Ou, por exemplo, se você é uma mãe solteira com uma filha ou um filho, na teoria, por lei, vocês não podem morar, por exemplo, num estúdio ou num lugar que é um quarto só. A mãe ou o pai teria que ter um quarto e a criança ou adolescente teria que ter outro quarto. Tem sim regras assim, então quem tá imigrando em família, né, busca direitinho essas informações antes de alugar um apartamento, né, antes de começar a ver casa pra morar. Eu, sinceramente, não sei como funciona isso, assim, quem checa, né, se isso é na hora de alugar, que o landlord checaria quantas pessoas são, quantos quartos tem na casa, não faço ideia, mas tem sim umas regras. Quais ferramentas você usa para alugar apartamentos? Vou para Toronto em agosto. Então, dá para você buscar por apartamentos online, né? Então, eu uso muito o site Craigslist, que é um dos mais conhecidos aqui, mas tem que tomar muito cuidado, porque tanto o Craigslist quanto qualquer outro desses sites para buscar apartamento online tem muito golpe. Tem muita coisa, muito anúncio que é velho, ou assim, tem muito anúncio que não tem foto, então não tem como você ter ideia de como é o apartamento. É meio complicado mesmo alugar apartamento aqui. Quando a gente chegou aqui no Canadá, né, como residentes permanentes, a gente preferiu contratar uma empresa que alugasse o apartamento pra gente já chegar direto na nossa casinha, né? A gente achou mais seguro, mais barato e pra gente valeu muito a pena. A gente fez com a Van Sweet Home. Mas pra quem não quer contratar empresa, eu acho muito arriscado fechar algo online, né, sem você ir fisicamente ver o lugar. Acho até bem difícil, porque aqui o mercado é muito aquecido, tem muita gente querendo todos os apartamentos, então acho bem difícil também alguém sério, né, alguém que não seja um scam, por exemplo, resolva fechar com um brasileiro que não conhece ninguém aqui, não tem documentos, nem tá aqui pra ver o apartamento, ao invés de qualquer outra pessoa que esteja aqui presente, né? Então, pra quem não fecha com empresa, eu acho que o melhor jeito é chegar, ficar num hotel ou num Airbnb e ir procurar apartamento aqui por conta própria, né? Daí você pode usar esses sites, marcar a visita, né? Normalmente tem o contato, você fala que você tem interesse, ou tem um dia lá que eles fazem, tipo, open house, né? Que você possa ir visitar os apartamentos ou as casas, e daí alugar dessa forma, né? Mas a gente, vindo do Brasil, achou que era mais seguro, mais rápido, mais prático, enfim,
fazer com empresa e deu tudo certo. Tem algum item que vocês trouxeram do Brasil quando foram morar no Canadá? E sim, talvez eu já tenha até comentado em alguns outros vídeos aqui, a gente trouxe algumas coisas, mas assim, porque a gente já tinha, estava em bom estado, cabia na nossa mala, não teve nada que a gente trouxe porque a gente achava que não ia achar aqui, ou porque, vale muito a pena, é muito mais barato. Não, tá? Mas assim, a gente trouxe um jogo de panela, porque eu tinha um jogo de panela inox, perfeito, novinho, que vai durar minha vida inteira, então eu trouxe, coube na mala. Mas sinceramente, pra mim, eu não acho que tem nada de item de casa que você precisa trazer do Brasil. Dá pra achar de tudo aqui, gente, e não é tão caro essas coisas de início de vida aqui. A única coisa que eu sempre brinco e eu sempre falo é que pano de chão e pano de prato eu acho que vale a pena. Eu não sei explicar porquê, mas o tecido do pano de prato e do pano de chão daqui é diferente e não seca muito. É um tecido que meio que assim, você passa e não seca, sabe? Não é igual os nossos, que são meio toalhinha, né? Aquele tecido bom. Então, assim, eu trouxe pano de chão, trouxe pano de prato. Agora que eu voltei pro Brasil, eu trouxe mais pano de prato. Então, isso é a única coisa que eu acho que eu vou continuar trazendo, porque eu já comprei alguns aqui no Canadá e realmente não são tão bons quanto aqueles nossos do Brasil de vó, sabe? Aliás, a minha avó, literalmente, pinta e borda panos de prato e sempre me dá de presente, então é até bom, né, que fica um pedacinho dela aqui comigo também. O que devo me atentar na hora de escolher um apartamento? Eu tenho visto alguns vídeos de pessoas falando sobre, né, os primeiros apartamentos que alugaram ou por empresa ou por conta própria, e tentando entender, assim, as críticas, tipo, os problemas que essas pessoas tiveram ou que elas não gostaram no apartamento. Então tem uma outra coisa que eu acho que é bem legal da gente ter em mente, assim, e pensar e perguntar pra pessoa que estiver indo ver nosso apartamento ou quando você estiver indo visitar, prestar atenção. Uma das coisas é que aqui no Canadá é super difícil eles te passarem a metragem do apartamento ou te passarem uma planta do apartamento. Super difícil. Os únicos lugares que eu vejo ter planta de apartamento são esses prédios novos, que é a empresa que toma conta, que tem um site bonitinho e tal. Mas se você vai visitar um apartamento, por exemplo, assim, ou acha um apartamento para alugar no Craigslist da vida, quase nunca tem uma planta. Quando tem é um desenhinho, mas que não tem as medidas certas. Então é muito difícil você ter noção do tamanho real daquele apartamento. E eu vi algumas críticas de que, às vezes, quando você vai visitar um apartamento, grava um vídeo e tal, a câmera é meio olho de peixe e dá a impressão que tudo é muito maior, sabe? Então, assim, uma das coisas a se atentar, com certeza, é o tamanho real do apartamento. Então, se você tiver alguém que tá indo ver o apartamento pra você, tenta ficar ligado nisso, pede referências mesmo de tamanho, pede pra gravar o vídeo de um jeito que você consiga realmente ter noção do que vai caber naquele espaço. Algumas outras coisas básicas é tipo abrir todos os armários, abrir a água pra ver se a água do chuveiro é forte, por exemplo, checar os cantinhos assim pra ver se tem alguma madeira que tá meio saindo, assim, de água, sabe? Pra mim é algo super importante, eu não fumo, nunca fumei, não gosto de cheiro de cigarro. Então, assim, checar se o prédio tem cheiro de cigarro, se na varanda tem cheiro de cigarro, se não tem cheiro no próprio apartamento. Se o apartamento tem carpete, tentar ver ali se esse carpete tá bem limpo, sabe? Se é um carpete semi-novo, porque, enfim, pode ter bicho, né? Podem ter coisas em carpete velho. Enfim, essas coisinhas, sabe? Acho que tem muita gente que fica só ligado em tem lavanderia ou não tem lavanderia? Quantos quartos tem? Ou assim, tem academia no prédio? Umas coisas que, claro, são muito legais. Mas tem que lembrar desses detalhezinhos de dentro do próprio apartamento, sabe? Então, espero que tenha ajudado pra vocês ficarem com algumas luzinhas acesas aí. Principalmente quem for usar a empresa, aproveita, assim, faz uma lista, sabe? Antes deles irem visitar, de tudo que vocês querem saber sobre os apartamentos. O Daco aqui arranhando o arranhador dele. Causando. O que não pode faltar logo no início em casa. Isso é muito pessoal, tá, gente? Tem gente que vem pra cá e acampa por alguns meses, né? O jeito que a gente costuma falar. Ou seja, compra pouquíssimas coisas, fica com o apartamento bem vazio e vai aos poucos, com o tempo, quando for ganhando dinheiro, comprando os móveis e tal. Então, assim, de coisas essenciais mesmo, pra mim, eu acho que são as coisas que ligam mais com conforto. Então, tipo, ter um colchão bom, uma cama boa, acho que faz toda a diferença. Pode ser, talvez, aí o primeiro bom item pra comprar. Coisas básicas do tipo roupa de cama, roupa de banho, itens básicos de cozinha pra você conseguir cozinhar, né? Então, tipo, panela, talheres, prato, copo, é super essencial de ter já no primeiro dia, senão você fica meio assim, não consegue nem beber água em casa. E algumas coisinhas
que tem pessoas que esquecem na primeira compra do tipo papel higiênico, saco de lixo, essas coisas. Já morou em AP sem lavanderia? É muito ruim? E assim, gente, essa vai muito de pessoa por pessoa. Eu tenho vários amigos que moraram, assim, 5 anos em apartamento sem lavanderia aqui. Não é que é uma delícia, mas eles sobreviveram, deu tudo certo. Mas a gente não. Desde o nosso primeiro apartamento, a gente colocou como prioridade ter lavanderia. Tanto que a gente acabou indo morar, o nosso primeiro apartamento aqui era um estúdio, que não era o que a gente queria, né? A gente queria um quarto, mas a gente acabou indo para um estúdio, porque esse estúdio era reformadinho e tinha lavanderia dentro. Então ele estava num melhor estado do que os um quarto que a gente estava achando quando a gente chegou. E pra gente realmente a lavanderia era tipo um must have, assim. Mas eu acho que vai muito de pessoa. É que eu e o Matheus a gente faz muito exercício físico, então assim, todo dia a gente tem roupa de academia pra lavar, por exemplo, a gente acumula muita roupa suja, a gente troca ali 2, 3 vezes de roupa por dia, tem roupa suja fedida de academia que a gente quer lavar logo, entendeu? Então pra gente pensar em acumular tudo por uma semana pra lavar é tipo muito ruim, muito não produtivo, sabe? E quando a gente morou aqui como estudantes, em 2015 e 2016, a gente morou num basement que não tinha lavanderia, na verdade tinha lavanderia na casa e que a gente só podia usar aos domingos. E era muito ruim pra gente, tipo, muito. A gente meio que perdia um dia inteiro que a gente podia, né, sair pra passear, porque tinha que fazer, sei lá, duas levas de máquina de lavada e 2 levas de máquina de secar, tinha que ficar em casa lá esperando pra trocar de uma máquina pra outra. Então, assim, o ruim dessa lavanderia no prédio é que você tem que ficar de olho nas suas roupas, né, você tem que ficar esperando. Então você lava, e daí, sei lá, 1 hora depois você tem que descer de novo, trocar pra dessecar, daí 1 hora e pouco depois você tem que descer de novo, buscar suas roupas. Então, assim, a gente não quis mais isso, né, quando a gente voltou pra cá como residentes permanentes, mas é a realidade de muita gente que chega aqui. E daí, acho que você tem que botar na sua balança, entendeu? O que é mais importante pra você. Quando você estiver buscando apartamento, você vai ter uma noção do que dá pra você conseguir dentro do orçamento que você tem. Então, assim, se for essencial a lavanderia dentro pra você, você vai ter que abrir mão de outras coisas e vice-versa. Ah, essa aqui eu achei muito boa, tinham 2 perguntas parecidas. Pra quem não tem referências no país, tipo trabalho ou ex-landlords, fica difícil alugar? E a outra era, quem listar como referência para aluguel quando você acabou de chegar no país? Isso é bem interessante mesmo, gente. Quando você faz com uma empresa, tipo a Van Sweet Home, eles te ajudam, né? Eles te dão algumas dicas quanto a isso e eles, como empresa, também acabam ficando, né, como sua referência. Mas mesmo por conta própria, uma coisa que a gente fez e que deu super certo, então indico vocês fazerem também, eu peguei uma carta da minha síndica do Brasil. Então, na verdade, eu mesma escrevi, já em inglês, porque ela já falava inglês, uma cartinha de referência, falando, enfim, que eu morei X anos naquele prédio, que eu nunca tive nenhum tipo de problema, que eu era uma boa moradora. Falei até do Dagô, tipo assim, o gato dela nunca foi um problema, é silencioso, não sei o que lá, tipo, sabe, essas coisas básicas, tipo, eles são limpos, educados, blá blá blá, e pedi pra ela assinar. E eu tinha morado quase 3 anos nesse prédio, então era uma referência de bastante tempo, né, do meu último apartamento no Brasil, e eu adicionei essa carta quando eu fui alugar os meus 2 primeiros apartamentos aqui. Então, realmente, no começo é difícil, se você não tem um emprego fixo, se você não conhece ninguém, mas a gente tem também um casal de amigos que agora acabou de alugar um apartamento aqui em Vancouver, acabou de trocar de casa, e eles colocaram eu e o Matheus como referências. Então, na verdade, você também pode colocar amigos, principalmente se você é novo aqui, né, as pessoas entendem. Então, assim, se você tem algum amigo, algum familiar que mora por aqui ou alguém que você já conheceu, você pode pedir também, tipo, nossa, eu poderia te colocar como referência de apartamento? E nesse caso, pra gente, eles ligaram e só perguntaram, tipo, como a gente se conheceu ou há quanto tempo a gente conhecia eles, como a gente descreveria eles em 2 palavras, umas coisas assim, tipo, bem básico, sabe? Mas que já ajuda. Então, assim, se você não tem um ex-chefe ou um ex-landlord, você pode tentar colocar algum amigo ou conhecido daqui, ou você pode tentar usar alguma coisa do Brasil mesmo. Então, se você ainda tá no Brasil, pensa nessa possibilidade de trazer uma cartinha, enfim, do seu síndico ou de alguém aí do seu prédio atestando que você mora aí, nunca teve problema, etc. No nosso caso, eu acho que ajudou. Eu recebi, assim, umas 6 perguntas sobre New West e a relação downtown, carro, metrô. As pessoas perguntando, né, se morar em New West, estudar em downtown, eu preciso ter carro? E, gente, não precisa ter carro. New West ou Surrey são os lugares, assim, que a gente fala, né, você ouve falar na internet, que é muito mais barato o apartamento, né, em New West e em Surrey. Então, muito brasileiro chega aqui e vai morar nesses lugares, considera esses lugares. E eu acho que a melhor parte desses lugares é justamente que tem metrô.
Então não precisa ter carro, definitivamente não precisa ter carro se você vai, enfim, trabalhar, estudar em qualquer lugar que seja perto de outro metrô, se você estiver morando em New West ou em Surrey, tá? Eu recebi pergunta também se é muito lotado ou se é muito longa a viagem de metrô de New West para Downtown. E assim, lotado depende, aqui tem horários de pico, tá? Então às vezes pode ser que esteja bem lotado o trem. Nada que se compare muito a São Paulo, mas tem sim horários bem lotados, principalmente em dias de neve, por exemplo, fica super lotado o metrô. Mas no geral ali da estação New West para a última estação de Downtown, dá uns 35 minutos, eu acho, de metrô. E de Surrey para Downtown dá uns 45 minutos. Então claro que é algo que você tem que saber, né? Colocar na sua balança aí esse tempo de locomoção, né, entre a sua casa e o seu trabalho ou o seu estudo, se a sua vida ali for ser em Downtown. Daí você pode considerar se vale a pena morar mais perto, talvez em West End, em Downtown, que é um bairro mais gostosinho, né, de Downtown, que tá um pouco mais longe ali dos problemas do centro. Mas saibam que, assim, carro, gente, não precisa ter carro aqui nos primeiros meses de vida, ou assim, eu tenho amigos que demoraram 5 anos para ter carro aqui, porque realmente se você mora perto de uma linha do metrô, perto de um lugar comercial que tem bastante ônibus e tal, você não vai ter necessidade de carro, você vai conseguir super se virar com o transporte público da cidade, tá? Recebi também umas perguntas sobre pet friendly, né? Tipo, quantos animais pode ter por apartamento. E isso depende muito da regra do prédio, do dono da casa, enfim. Mas eu recebi mensagem de algumas pessoas preocupadas, falando: eu até vejo gente com 2 cachorros ou com 2 gatos, mas eu não conheço ninguém que tem 3 gatos ou 3 pets. É possível? Meu Deus, eu vou conseguir um apartamento? E assim, uma das minhas melhores amigas aqui tem 3 gatinhos e conseguiu alugar tranquilamente. Então, calma, gente. Quando um prédio é pet friendly, tem alguns que tem regrinhas. E é pet friendly, mas só pode cachorro de porte pequeno, enfim. Mas tem vários outros que, assim, é pet friendly, entendeu? Você pode ter o que você quiser. A gente tem um outro casal de amigos aqui no nosso prédio, aliás, que tem um cachorro gigantesco, um gato gigantesco e uma cobra. Tá bom pra vocês? Eles têm uma cobra. Então, assim, tem lugar que é pet friendly de verdade, que não tem preconceito, que não vão ligar pro tamanho do seu cachorro, enfim. Esse prédio aqui, por exemplo, tem muito, muito, muito pet. Eu acho que não tem nenhum apartamento que não tem pet. Então, fiquem tranquilos. Eu sei que tem esse mito online de que é impossível achar apartamento com pet. Mas assim, gente, todo mundo que eu conheço aqui que tem pet vive, tem uma casa. Então tá tudo certo, entendeu? Dá pra achar lugar sim. Pode ser um pouquinho mais complicado, pode ser que demore um pouquinho mais, mas vocês vão conseguir a casinha de vocês, pode trazer os bichinhos, vai dar tudo certo. E pra encerrar esse vídeo, recebi várias daquelas perguntas que são impossíveis de responder, não é mesmo? Do tipo, quanto custa um bom apartamento em Vancouver? O que é um bom apartamento pra você? O que é Vancouver pra você? Varia muito, tá, gente? Então, assim, eu não faço ideia do que é um bom apartamento pra você. O nosso primeiro apartamento aqui era um estúdio reformadinho, com lavanderia dentro. Era um bom apartamento pra um casal recém-chegado. Era pequenininho, reformado, bonitinho, e a gente, na época, pagava uns $1.500 em New West. Claro que agora os preços aumentaram, né? Deve estar mais caro do que isso, porque já fazem 3 anos. Esse apartamento aqui que a gente tá é um apartamento de 2 quartos mais den, novinho, reformado, lindo, maravilhoso. A gente paga $2.000 de aluguel. Quando a gente morou lá em Brentwood, era um apartamento 1 quarto mais den, um pouco mais velho, mas também tinha lavanderia dentro, e a gente pagava $1.850. Aqui no canal, se você for em playlists, tem uma playlist lá que é sobre apartamento, aluguel, e eu já fiz vários tours por apartamentos aqui com a Van Sweet Home. Então eu já mostrei apartamento aqui em Surrey, em New West, perto do Metrotown. E se você ver esses vídeos, você vai conseguir ter uma ideia, assim, de quanto custa cada tipo de apartamento em cada bairro. Mas essa pergunta, assim, quanto é um bom apartamento em Vancouver, é impossível de responder. Porque os preços podem variar, assim, absurdo, sabe? Um estúdio pode custar de, sei lá, $1.100, $1.200, ou um basement até $2.000, dependendo do nível do lugar, né, de como é esse prédio. Um quarto também pode ser uns $1.500, se for bem velhinho, não tiver lavanderia, dependendo do bairro que for, até $2.500, se for um lindo, um quarto todo reformado com ar-condicionado num bairro legal. 2 quartos, 3 quartos, o céu é o limite, mas eu diria que para 2 quartos você já tem que pensar ali em, no mínimo, uns $1.850, se for em Surrey, 2 quartos pequenos,
ou mais, porque realmente apartamento de 2 quartos aqui tá cada vez mais difícil de achar e cada vez mais caro. Esse nosso aqui é muito legal, mas a gente mora completamente isolado, que eu adoro, mas é um bairro bem isolado, não tem metrô aqui perto, então não é uma boa opção para quem tá chegando no país. Mas assim, preços, gente, muito difícil. A melhor coisa que você pode fazer é entrar nos sites tipo Craigslist e começar a buscar para você ter uma ideia assim, tá, esse tipo de apartamento nesse bairro vai custar tanto, já nesse bairro vai custar tanto. E daí você começa a ver o que é possível, né, pro seu orçamento. Bom, é isso, espero ter ajudado um pouquinho com algumas questões aí que eu sei que aparecem na cabeça de vocês. Se tiver mais perguntas sobre esse tema, sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários. Você que está assistindo esse vídeo, que já mora aqui em Vancouver também, se puder, também olha os comentários, a gente pode ir se ajudando, né? Às vezes me perguntam uma coisa que eu não sei, mas que pela sua experiência você sabe. Então vamos aproveitar esse espaço aqui nos comentários do vídeo para conversar mais, tentar ajudar mais pessoas. Me conta aqui também se você gosta desse tipo de vídeo respondendo perguntas. Se sim, qual tema você gostaria, né, para um próximo vídeo assim? Que outra caixinha de pergunta eu devo abrir no Instagram para depois isso se tornar um vídeo aqui no canal. E por hoje é só, por favor, se inscreve se você tá aqui e ainda não é inscrito, isso me ajuda muito. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, deixa sempre um like e comenta, que ajuda muito o canal a crescer. E eu vejo vocês no próximo vídeo.